O Black Art Foot, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube, até porque assim que chegarmos vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Papão para vocês, tá? Então deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante. Vamos falar aqui do primeiro nome, que é do Rodrigo Andrade, que está no Goiás nesse ano, onde não tem conseguido jogar. Foram apenas 6 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ainda pode defender um outro clube, e vale lembrar que das últimas 3 partidas ele sequer saiu do banco de reservas. Está no Goiás desde o início do ano e realmente não tem conseguido somar bons números, 16 jogos, 2 gols e 2 assistências. Na Série B os números não são ruins, mas ele é reserva, né? 6 jogos, 1 gol e 2 passes. No ano passado também ele chegou a jogar pelo Vitória na Série A, teve aqueles problemas, né, em relação à disciplina e tudo mais. 20 jogos pelo Vitória, depois de ter conseguido o acesso, teve até momentos que ele estava sendo titular na Série A, foi emprestado para o Mirassol na Série B, foi um bom reserva que ajudou a equipe a conseguir o acesso. E apesar de tudo isso, né, dessas idas e vindas para vários clubes, eu ainda acho ele um bom jogador, que passou pelo Paysandu na base e aí jogou profissionalmente 2016 e 2017, onde foi muito bem, né? No total, 7 gols, um pouco mais de 70 jogos. Depois foi para o Vitória, onde o Vitória ficou muito tempo com ele, né? Foi 3 temporadas seguidas, basicamente. Aí depois emprestou para o CSA, 2 anos para o Guarani, que era até difícil de entender, né? 2021 tudo bem, o Vitória tinha caído. Aí depois continuou emprestando aí para o Guarani, depois de 2 anos de destaque, e aí fez mais 1 ano e meio bom no Vitória, ajudando o time a subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Então acho que esse retorno dele pode sim ser viável. A grande questão é, o Paysandu vai ter uma condição financeira para contratar o Rodrigo Andrade, que certamente teria um salário mais alto em relação aos jogadores atualmente na posição. Porque se ele tivesse na Série A e tivesse que convencer o jogador e tal, seria outra situação. Mas como já está na Série B, não completou ainda os 7 jogos e pode defender outra equipe, eu acho que bem tranquilo também para imaginar essa contratação. Lembrando que dos últimos jogos do Goiás ele sequer foi relacionado, então completamente escanteado. Eu acho que pode ser uma boa. Lembrando que o contrato dele também já está perto do fim, até novembro desse ano. E está aqui o mapa de movimentação dele na Série B dos últimos anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outro aqui, uma posição de meia, é o Daniel Júnior. Acho que vocês não vão lembrar muito dele. É um jogador que surgiu muito bem na base do Palmeiras e do Cruzeiro, e que inclusive, né, já passou por vários clubes no Brasil e hoje pertence ao Vitória, onde tem contrato só até o final desse ano. Jogador que caiu muito de produção. Se eu torço para o Cruzeiro, né, acompanhei o início dele ali no profissional pela Raposa em 2022, onde inclusive tinha proposta para ir para o Botafogo com o futebol do exterior e acabou não dando tanto certo, né? Pelo Cruzeiro naquele ano ele foi bem, ajudou o Cruzeiro a subir para a Série A, 25 jogos, 2 gols e mais 3 assistências, teve aí um bom desempenho. Além disso, vale destacar também de que pelo Cruzeiro naquele ano, 4 gols e 4 passes. O Cruzeiro subiu, ele acabou perdendo espaço, né, com a chegada de alguns reforços, já era de se imaginar, e aí fez 10 partidas e 1 gol pelo Cruzeiro, antes de ser emprestado para o futebol russo, né, onde foi mais de R$1 milhão a ida dele lá para o futebol russo. Só 7 jogos, grande maioria dele saindo do banco de reservas, e aí foi para o Vitória com uma pequena compensação financeira por parte do Vitória no início do ano passado. Então tá aqui ó, o desempenho dele pelo Vitória, 12 jogos, 3 gols, foi uma contratação para o Vitória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aqui ó, os primeiros jogos dele no Campeonato Estadual, até que começa bem, né? Muita gente até tinha uma expectativa de que ele tivesse uma boa sequência, não foi o que aconteceu, e aí ele foi emprestado ainda para o América, onde mais uma vez não foi titular na Série B do ano passado, né? Então acabou perdendo muitos. Em 26 anos, lembro dele também quando era uma promessa do Palmeiras, do América Mineiro, onde somou até que alguns jogos, né? Enfim, está atualmente no Ituano, também na Série C, onde não teve um bom desempenho. Foram apenas 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Jogador que, apesar de ter surgido como uma grande promessa, passou muito tempo ali, ó, 2023 no Primavera, Santo André. Nesse ano também estava no Primavera jogando a 2ª divisão do Campeonato Paulista, onde não foi bem também, né? Então eu ficaria com o pé atrás em relação a essa contratação, porque no Paulistão da 2ª divisão só 1 gol em 16 jogos, na Série C 2 gols e 1 assistência, apesar de que sempre ele foi o titular, tá? Mesmo com números não tão bons, ele foi titular pelas equipes. No Primavera tá aqui o desempenho dele no ano passado, jogou a 1ª divisão pelo Santo André também, onde não marcou nenhum gol no Campeonato Paulista do ano passado, então eu ficaria com o pé atrás em relação ao jogador, que igual eu falei para vocês, surgiu muito bem na base do Palmeiras. Eu lembro até quando ele foi emprestado para o América, né, em 2020, onde ele jogou muitas partidas,
mas acabou não indo bem, né? Em 2020 mesmo, 51 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele começa o ano como titular e acaba perdendo a titularidade, mas todo jogo ele entrava, né? Então acabou que somou um número muito alto de partidas, mas só 4 gols, né? O que contrasta muito com um centroavante, faz muita diferença. O destaque dele foi pelo Londrina em 2019 Série B, 5 gols em 17 partidas. No Palmeiras apenas um jogo como profissional. Então, enfim, eu acho que seria uma aposta, né? Talvez, por exemplo, você precisando de um centroavante para o lugar do Nicolas, que ainda não chegou, né, no nome de peso para essa função, para ser um reserva, por exemplo, não sei até que ponto seria uma baita contratação, melhor do que nada. Talvez um contrato ali de produtividade mesmo, faltando aí 3 meses para o fim, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses ali para ele jogar. E aí, se for bem, tem uma renovação automática para o ano que vem, se não, procurar outro clube. Tem muito potencial, mas não tem demonstrado isso, pelo menos nesse último ano, né? Não foi muito bem não. Tanto pelo Primavera quanto em Ituano, apenas 3 gols e 2 assistências em 32 jogos disputados. Se fosse um ponta, tudo bem. Agora, para centroavante, eu acho que o Paysandu já sofreu demais com outros atacantes, né? E aí você ir para mais uma aposta, eu sinceramente fico com o pé atrás em relação ao jogador. Tá? Que o desempenho dele também na Série B e na Série C, analisando aqui, parece até que ele cai bastante pelo lado direito também, né? Então, não acompanhei de perto, né, o jogador, então pode ser que até faça uma função mais de lado também, ponta direita, enfim, mas seria muito mais centralizado. 1,83 m destro, pode deixar sua opinião aqui embaixo. E aí, outro que foi especulado, muito mais um ponta mesmo, né, o Pedro Vitor, foi muito bem pelo Remo em 2023 e 2024, ajudou o rival a subir ano passado da Série C para a Série B, onde somou 8 gols na passagem dele pelo Remo em exatas 48 partidas, além de 6 assistências. Foi um bom desempenho dele por lá, estava emprestado na ocasião pelo Fortaleza, onde foi vendido, onde foi de graça, melhor dizendo, para o futebol coreano, onde soma bons números nessa atual temporada. Grande maioria dos jogos sendo titular, 23 jogos, 4 gols e 2 assistências na segunda divisão do futebol sul-coreano, né? Tá aqui o desempenho dele, então, de 24 jogos na liga, 19 como titular, média de 69 minutos por jogo, também como um ponta direita, né? Tá aqui bem parecido também o mapa de movimentação em relação ao que era ano passado, ó, na Série C, ponta direita, caindo poucas vezes também pelo lado esquerdo. Série C do ano passado, 17 jogos, 3 gols e 2 passes. Na Série B de 2022, onde foi bem pelo Náutico também, né? Médicas, pessoais, tanto que quando ele foi comprado pelo Atlético Mineiro, ele foi comprado por quase 7 milhões, jogou só 3 jogos no Atlético Mineiro, foi emprestado ao Spezia da Itália, fez uma boa temporada e foi comprado por quase 9 milhões de reais. Porém, lá no Spezia ele teve esses problemas médicos, né? Ficou quase 2 anos parado e até voltar na temporada passada e já está 100% recuperado. Meio campista que ajuda na criação, volante ali que joga um pouco mais recuado, mas chega muito bem também no ataque. Destaques dele para a temporada de 2016, 17 e 19 pelo Goiás. 2019 foi muito bem, inclusive, como um dos líderes de desarmes na Série A do Campeonato Brasileiro, 29 anos. Eu ficarei de olho, acho que é uma baita opção aí também à disposição no mercado. Tem um outro aqui que não foi muito bem pelo Atlético e que foi, né, no caso do Andrei, jogador de 27 anos, aquele que surgiu muito bem na base do Vasco, né, para você ter uma ideia. 2017, 2018, 2019, ele foi muito bem no Vasco, que foi para Libertadores e tal. Na época ele era bem jovem, surgiu ali com 19, 18 anos, tinha um grande potencial, todo mundo até pensou que seria uma grande venda para o Vasco da Gama e não foi o que aconteceu. Jogou aí 2020, depois do rebaixamento do Vasco em 2021, foi para o Curitiba, onde até fez algumas partidas, né, 30 jogos, por exemplo, em 2023, mas já perdendo a condição dele de titular naquela Série A. Depois ainda foi para o Ceará, só 10 jogos no ano passado, e no Atlético eu até pensei que ele ia dar conta, né, um time com menos pressão, jogando na Série B, pensei que ele iria voltar a ter um bom futebol, não foi o que aconteceu, e rescindiu o seu contrato em junho, tá? Ou seja, rescindiu o contrato, não é que ele está no Atlético e teria que ter um empréstimo, não, aí não poderia chegar, rescindiu e só fez 5 jogos na Série B, ou seja, pelo menos está dentro daquele limite, né, que nós sabemos que pode chegar para um novo clube o limite de jogos, né? Então o Andrei aí 27 anos, ficarei de olho também. Acho que o meio de campo, ele e o Léo Sena, muito interessante. É claro, os dois não são tão marcadores assim, mais baixo também, né? 1,75 cada um, mas ainda assim acho que para a criação de jogadas, um jogador com uma aposta, com uma criação de jogada diferente, acho que vale sim a aposta. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vamos aqui então para mais um jogador que é a respeito do Jean Mota. Jogador ex-Vila Nova, a última partida dele inclusive foi no dia 1º de setembro pela Chapecoense e rescindiu seu contrato no dia 1º, antes do fechamento da janela
no dia 2, né? Então ele rescindiu antes da janela fechar, no dia 3, e está livre no mercado. Teria que ver a situação, por quê? Porque ele fez 13 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu não sei quando é nesses casos assim, se a CBF deixa ele atuar para uma nova equipe ou se já passou dos 8 jogos, não pode atuar, porque eu acho difícil ele rescindir o contrato com o Vila, onde ele até vinha jogando, né, com frequência, mas não mais como titular absoluto, para ficar desempregado daqui para o final do ano, né? Talvez ele tenha uma proposta do exterior ou de algum outro time do futebol brasileiro. Tá aqui o desempenho dele, meio campista que cai muito pelo lado esquerdo. Na Série B, 1 gol e uma assistência. De 13 jogos, 11 ele foi titular. 19 partidas pelo Vila Nova, 2 gols e mais 3 assistências. A verdade é que o Jean Mota, desde quando saiu, né, do Brasil em 2021, caiu muito de rendimento. 2022 ainda foi titular no Inter Miami, mas com a chegada do Messi e tudo mais, do Suárez, ele acabou saindo, né, do clube também, foi perdendo espaço. Foi pro Vitória do ano passado com uma grande expectativa, não conseguiu jogar. 19 jogos só na Série A, 16 na Série A e 1 gol. E aí ficou à disposição no mercado agora, nesse meio de temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aqui o bom desempenho que ele teve na MLS, que foi em 2022, né, particularmente. Tá aqui, ó, jogando por todas as posições, 34 jogos, 34 como titular, 2 gols e 2 assistências, bem mais avançado do que o Léo Senna e o André, né? Ele poderia jogar os 3 juntos tranquilamente também no meio de campo. Lembrando que o grande destaque dele foi pelo Santos, né, chegando na final da Libertadores, 2019 mesmo, 10 gols e 7 assistências, 2020 um bom desempenho, até ser vendido por um pouco mais de quase 3 milhões, né, de reais para o Inter Miami no início de 2022. Pode deixar sua opinião aqui sobre esse jogador nos comentários. Lembrando que ele jogou junto com o João Vieira, né? Então o João Vieira um pouco mais recuado, que para destacar, né, vive uma fase muito interessante. Desde o primeiro gol dele contra o Paysandu, foi o primeiro gol dele pelo Vila nesse mês de agosto, né, no dia 11. De lá para cá já foram 3 gols nesse empate também contra o Chapecoense e no clássico contra o Goiás, ou seja, cresceu bastante de produção. O volante aí, ex-Paysandu, 44 jogos, 3 gols e mais uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui sobre ambos no espaço para comentários. Falando também de mais um meio-campista, tem esse aqui que é o Gustavo Assunção, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas o pai dele sim, né? O Paulo Assunção jogou no Atlético de Madrid, seleção brasileira e tudo mais, e no São Paulo. Tá aí livre no mercado então, depois de fazer uma boa temporada no Aves lá do futebol português, 27 jogos, 4 gols, 2 gols na Liga Portuguesa, onde teve realmente um bom desempenho. Então, acabou que ficou livre no mercado, a última partida dele foi ainda em meados de junho, ele que surgiu na base do Atlético de Madrid, no Famalicão em 2019, 2020 com grande potencial, foi titular absoluto, até ser emprestado para o Galatasaray, onde não conseguiu mais jogar do mesmo jeito, né? Foi reserva do time turco, voltou para o Famalicão, fez 2 temporadas revezando entre titular e reserva, até esse último ano no Aves, que é um time que tem muito brasileiro, né? Um time SAF e tal, ele conseguiu finalmente jogar 27 jogos com mais 4 gols marcados. Acho que pode ser sim ser uma boa, como ele está livre, né, pode ser registrado por vários clubes, tanto aqui no Brasil quanto também no futebol europeu ainda teria espaço. Eu ficaria de olho, porque só tem 25 anos, é um volante mais de marcação, mas não deixa a desejar, chegando também lá na frente. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você já tinha ouvido falar também, né, desse jogador, filho aí também do Paulo Assunção, que tem outros filhos, né, João Assunção e Pedro Assunção. Deixa eu ver se são mais jovens, que às vezes o pessoal tem 11 anos um e o outro tem 21, jogando também na segunda divisão lá do futebol português. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E outro aqui para encerrar o vídeo, que já tinha ido muito bem em Portugal, é o Paulinho, que é uma opção mais de meia mesmo, tá? Meio ofensivo, estava por último lá no time dos Emirados